nossa live de hoje vai falar sobre atividade física e câncer, recomendações para prevenção e controle. E para brilhantar essa noite de hoje, nós fomos contemplados com 3 professores maravilhosos. O professor Rafael, o professor Fábio e a professora Renata. E para iniciar a fala sobre esse tema, eu convido o professor Rafael Deminici, da Universidade Estadual de Londrina, para começar a transmitir seus conhecimentos sobre esse tema. Passa a palavra ao senhor, professor Rafael. Olá, Milena. Muitíssimo obrigado pela apresentação. É uma satisfação enorme participar aqui da live no canal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, especialmente nesse momento, que é um momento de despedida do professor Paulo, mas também um momento de renovação, não é? Com a professora Cecília. Então, eu desejo todo sucesso e sorte na condução da nova gestão e da professora Maria Cecília, e também gostaria de dar os parabéns ao professor Paulo pela condução e dizer a ele também muito obrigado por ter aceitado participar do nosso projeto. Vou contar para vocês um pouco do que a gente fez e tem participação especial do professor Paulo, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato, que nós entramos em contato com ele, contamos a ideia do projeto, ainda era uma ideia, e ele prontamente se colocou à disposição, colocou a sociedade à disposição, e então ele tem um grande mérito também nesse trabalho. Milena, posso pedir para você compartilhar também a minha tela aqui? Isso, ótimo. Então, a gente veio falar sobre um tema super atual, não é? Mas principalmente um tema que ainda carece de informações específicas. A ideia, então, principal aqui é mostrar para vocês como era a ideia desse projeto, que eu vou contar para vocês, e que a gente precisa estabelecer tem muita informação científica sobre a prática de atividade física para pessoas que têm câncer, para pessoas que já tiveram câncer. E a gente resolveu, então, compilar tudo isso e escrever o primeiro documento brasileiro que traz alguma recomendação para prevenir o câncer e para controlar essa doença através da atividade física. Então, essa foi uma ideia que surgiu em 2019, em 2018, 2019, surgiu através de uma inquietação da minha parte, apesar da gente ter muita informação científica sobre o assunto, eu via pouquíssima informação de fácil acesso, de língua portuguesa, sobre como, quando e quanto pessoas com câncer e pessoas que já tiveram câncer, o que a gente chama de sobreviventes do câncer, podem ou como devem praticar atividade física. E eu comecei, então, a contactar alguns colegas da área e começar a provocá-los sobre a ideia de juntar todo esse material de maneira fácil, em língua portuguesa, que fosse de fácil acesso, especialmente para profissionais de saúde poderem trabalhar com essa população. Então, eu estou aqui trazendo já o primeiro produto dessa ideia, e aí vou contar para vocês que o artigo científico, né, a divulgação em língua inglesa saiu antes do material em língua portuguesa. Então, eu já vou falar para vocês como é que vocês conseguem acessar esse material. Vocês conseguem, tem aí um QR Code, né? Se você apontar para a sua tela o seu telefone, você já vai direto para o artigo científico. Ele ainda está escrito ele está escrito em inglês. Se você não conseguir fazer isso, você acessa o link, né? Pode ir direto no buscador e digitar Brazilian Journal of Oncology, é muito fácil de achar. E se você quiser, ou então você pode pedir para a gente através das redes sociais. Eu deixei aqui para vocês as redes sociais. Minha, a da Educação Física e Saúde Coletiva, que é o Fábio que gere uma rede super legal que fala sobre atividade física em geral, especialmente ligada ao SUS. E da Renata,
que os 3 divulgam conteúdo e vocês conseguem acessar bastante material, bastante coisa interessante sobre a atividade física para essa população específica. Então, em 2019, para ser mais específico aqui, eu entrei em contato com o professor Paulo. Nós entramos em contato com o professor Paulo, montamos um grupo de trabalho e convidamos a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde para fazer parte desse projeto, assim como foi convidado o Instituto Nacional do Câncer, e a ideia foi então comprada, né, nesse caso pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, essa ideia, então, esse documento é um consórcio entre as 3 instituições, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que tem o papel de organizador, e o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, que está ligado ao Ministério da Saúde. Então, o que eu vou fazer aqui, em 10, 12 minutos, vou falar um pouco mais da ideia para vocês. Vou mostrar para vocês o que é que a gente pensou e como é que a gente desenvolveu essa ideia. E aí depois o Fábio vai contar quais são os principais resultados dessa ideia, né? Quais são as principais recomendações, quais são os principais dados que a gente encontrou. Então, eu pretendo ser bastante sucinto. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem acessar o artigo que está aqui, que eu já falei como que vocês conseguem. Ou então esperar mais um pouquinho, eu espero que mais uns 10, 15 dias, e a versão em língua portuguesa vai ser lançada. Eu estou aqui dando crédito a todas as pessoas que participaram, né, da construção do documento, que vocês veem que não é pequena, a equipe, todos os autores, equipe de revisão, suporte logístico, a coordenação e as instituições participantes. Então, o principal objetivo, como eu disse para vocês, do projeto era construir um material que, com a ideia de aproximar a população brasileira, e principalmente os profissionais de saúde, das melhores e mais recentes evidências científicas sobre os benefícios da prática de atividade física na prevenção e no controle do câncer. Então, depois de alguma discussão, a gente montou um grupo composto por profissionais de educação física, médicos oncologistas, pesquisadores, e a gente decidiu que, aquele grupo que eu mostrei para vocês, a gente decidiu que o foco do documento deveria ser, primeiro, os profissionais de saúde, que são eles que promovem grande parte do benefício e da atividade física. Então, a ideia é que o público-alvo aqui sejam os profissionais de saúde, em especial aqueles envolvidos na promoção de atividade física, mas o documento serve para informar todos os profissionais de saúde. E aí, a gente decidiu, como a grande maioria, para não dizer quase todos as pessoas envolvidas tinham um background científico bastante importante, a gente decidiu por um procedimento de revisão da literatura que tinha a ciência como foco ou pauta principal. Então, a gente escolheu um método que fosse sistematizado, transparente, reprodutível, não é? Então, o grupo se reuniu e tomou 3 decisões a priori. A primeira decisão foi que a gente focaria o trabalho em 2 pontos específicos. O primeiro, na prevenção do câncer, o potencial da atividade física em prevenir o câncer e reduzir a mortalidade geral e específica do câncer. Como eu disse, a gente baseou-se na ciência, então a gente foi atrás das principais evidências científicas existentes até o momento e usando instrumentos de medicina baseada em evidência, esse que a gente chama de AGREE, né, que é um procedimento sistematizado, transparente e reprodutível. E a gente também tomou a decisão que estudaria os 4 tipos de câncer mais frequentes no Brasil: câncer de mama, próstata, colo retal e pulmão, por 2 motivos. Eles são os mais frequentes, e também porque contempla quase 80% da literatura da área de atividade física e câncer. Tinha muito pouco material sobre outros tipos específicos de câncer. Então, como grande parte da literatura está nesses 4, a gente acredita que o material englobaria grande parte do problema que a gente queria resolver no momento.
Então, o desenvolvimento do trabalho aconteceu em 7 passos específicos. Eu vou tentar ser breve aqui. Se vocês quiserem mais detalhes, como eu disse, podem entrar em contato ou acessem o artigo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a elaboração das perguntas PICO, que vem do inglês, né? População, intervenção ou exposição, comparação e desfecho. E a gente tinha 2 perguntas principais, ou pelo menos as nossas perguntas poderiam ser resumidas nessas 2, né? Qual era o efeito da atividade física em comparação com pessoas que não eram ativas ou tinham menor nível de atividade física para prevenir os cânceres de mama, próstata, colo retal e pulmão. E a segunda pergunta, qual o efeito da atividade física em comparação com a inatividade física ou com um nível menor de atividade física na mortalidade geral e específica por câncer de mama, próstata, colo retal e pulmão. Então, para cada pergunta dessa, a gente também considerou intensidade, volume, frequência, relação dose-resposta e domínio de atividade física como informações importantes, e é por isso que o documento traz muito sobre essas informações. Então, o segundo passo, depois que a gente decidiu quais eram as perguntas, a gente foi buscar guias e diretrizes ou position statements, como dizem algumas sociedades, sobre o assunto. A gente achou que não deveria começar uma revisão absolutamente do zero, né, por clinical trials, já que alguns países ou algumas sociedades já tinham guias específicos, então a gente encontrou 15 guias ou diretrizes, e depois de alguns excluídos, com os critérios que a gente adotou, a gente selecionou 7 deles. 5 para cada desfecho, para prevenção, né, 5 para prevenção e 5 para o controle. E depois que a gente avaliou, utilizando um instrumento de qualidade, a gente chegou a 3 que trariam informações relevantes para a gente. Então, o material da sociedade, o documento dos Estados Unidos sobre atividade física e saúde, que incluía a relação com o câncer, e também o documento do Fundo Mundial sobre atividade física, sobre a prevenção do câncer de mama, que também tinha um material super rico e importante com atividade física. Esse é só um exemplo, mas esse é o passo para, né, um slide para exemplificar o passo 3. A gente utilizou a ferramenta Agri2 e ele dividia ou classificava os guias e diretrizes utilizando o score em cada domínio. Então, por exemplo, o escopo e objetivo, o envolvimento. Todo o material foi avaliado de forma cega e por 3 avaliadores, e a gente, então, encontrou aquele resultado que eu disse para vocês, com um nível de qualidade e de recomendação para o material que a gente queria trabalhar. Então, essa tabela 1 aqui, esse quadro 1 só traz os scores dos instrumentos para a prevenção. Existe a mesma avaliação para os documentos de controle. Todo esse material está lá no material suplementar do artigo, vocês encontram. E estará em breve disponível na língua portuguesa também. Depois disso, que a gente escolheu os materiais de maior qualidade e maior recomendação, a gente foi atrás de responder as perguntas que foram levantadas, como eu disse para vocês lá no começo, e quando o material que a gente selecionou respondeu a pergunta PICO, com alta certeza da evidência ou evidência forte, a recomendação foi adotada para o nosso material. Quando isso não aconteceu, a gente decidiu fazer uma busca específica por artigos de revisão sistemática, porque existe muito material em revisão sistemática. Vou mostrar para vocês exatamente quantos. Então, esse foi o passo 4. O passo 5, então, foi para responder as perguntas PICO que a gente tinha decidido que não tinha respostas através dos guias, a gente então fez uma busca utilizando a estratégia específica, né, como está demonstrado aqui nesse fluxograma. Encontramos, na época, 1.009 estudos de revisão sistemática na literatura científica. Muitos deles foram excluídos porque não faziam parte do escopo, porque eram duplicados, até acho que a gente chegou a 44 estudos selecionados para serem avaliados por um instrumento específico, que chama AMSTA. E aí, até a gente ter 19 desfechos para a prevenção e 25 desfechos para o controle da doença,
E depois da avaliação, nós escolhemos os melhores e, então, escolhemos 4 estudos para avaliação grade, que é a avaliação que ia decidir sobre a força de recomendação dos trabalhos. Então, essa aqui é o passo 6, a avaliação das revisões sistemáticas utilizando material Armstrong. Esse é só um exemplo de uma das tabelas que a gente utilizou. O Armstrong tem 20 pontos de avaliação, a gente elencou, ou o material elenca alguns pontos críticos, e aqui a gente determina a qualidade do material. Vocês podem ver que todos avaliados para esse desfecho tinham a qualidade criticamente baixa, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. E o último passo, então, utilizando as revisões sistemáticas, foram encontradas, né, as de maior qualidade foram utilizadas para responder às perguntas pico restantes. Quando nenhuma delas, né, nenhuma revisão sistemática foi encontrada para responder aquela pergunta específica, a gente utilizou a resposta do guia de melhor pontuação, que a gente tinha utilizado, mesmo que ela não tivesse recomendação alta. A gente decidiu por não fazer busca de trabalhos primários, como clinical trials, porque o número era enorme e a gente não teria tempo para isso. E então a gente sintetizou a evidência considerando intensidade, volume e frequência de atividade física, lacunas científicas, especificidades para cada tipo de câncer, e em alguns casos o contexto brasileiro, porque é a primeira vez que um material desse é construído aqui no Brasil. Então, uma recomendação geral sobre o volume, a intensidade de atividade física foi gerada, e é exatamente isso que o professor Fábio vem falar para a gente. Então, antes de passar para ele, gostaria de deixar algumas considerações importantes aqui sobre o trabalho, principalmente sobre a parte metodológica aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, no próprio artigo que eu deixei lá, o link no começo, tem discriminado ou detalhado exatamente quais são os instrumentos e como eles foram utilizados. A gente o grupo resolveu, em algum momento, incluir informações importantes sobre segurança, contexto, tipo de exercício, com dicas, contraindicações, mesmo não sendo avaliadas por força né, de certeza sistematizado. Isso quer dizer que no documento em língua portuguesa vai haver tabelas e alguma descrição bem interessante sobre alguns pontos que a gente achou relevante, mesmo que não tivesse ainda uma força evidente na literatura científica. Como eu disse para vocês, a qualidade de muitas das revisões que a gente utilizou eram baixas ou criticamente baixas, o que levanta um alerta para os cientistas brasileiros, não só para os brasileiros, mas de todo o mundo, não é? Isso é importante. A grande maioria do material que está sendo produzido ainda é de baixa qualidade, a gente precisa melhorar com relação à atividade física e câncer. Então, e a grande maioria do material que a gente encontrou foi realizado com estudos em pessoas com câncer de mama e próstata. É muito evidente que grande parte do número de trabalhos científicos estão sobre essas duas condições. Então, pode ser que haja aí um viés para essas duas populações no resultado, não só no nosso, mas em todo o material científico encontrado na literatura, já que a maioria do material é sobre essas duas. O que levanta um alerta também, o importante que a gente entender que a gente carece de material para outros tipos de câncer. Tudo bem? Então, a gente pode transferir para o professor Fábio. Milena. Tá joia, professor Rafael, muito obrigada por o senhor ter mostrado os caminhos para a gente, né? Então, foi muito enriquecedor sua fala. E agora a gente vai continuar aqui com a linha, né? A linha de raciocínio que o senhor iniciou com o professor Fábio. Então, seja muito bem-vindo, professor Fábio Carvalho, ele é do Instituto Nacional de Câncer, e eu passo a palavra ao senhor. Boa noite, Milena, obrigado. Boa noite a todos e todas, obrigado pela companhia. Nas pessoas do Paulo e do Douglas, eu parabenizo a gestão que se encerra na próxima semana
e desejo muita sorte e êxito, professora Maria Cecília, na gestão da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para dar continuidade. Me diga, por favor, se estão visualizando a tela. Apareceu para vocês a tela? Ainda não. Espera que eu já... Espera aqui. Agora foi, certo? Isso, perfeito. Agora Tá. consegui. Tá bom. Então, as recomendações de atividade física para a prevenção do câncer, tá? Eu vou começar pela prevenção. A gente achou certeza da evidência alta ou moderada para mama, cólon, né, que é intestino grosso, e pulmão, tá? A recomendação são para adultos e idosos, né, que foram o público, né, foi a população que a gente estudou nessa pesquisa, de 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa, ou uma combinação entre elas, né? E a força da recomendação é forte, tá? Para reduções adicionais, a gente recomendou, a recomendação é mais de 300 minutos na intensidade moderada, 150 minutos na intensidade vigorosa, uma combinação entre elas, né? Então, só ressaltar que são as mesmas recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Uma coisa que a gente achou muito importante é que eu vou ressaltar o trabalho dos revisores, né, que nos ajudaram, né? Às vezes a gente fica muito imerso na produção do documento, a gente está vendo evidência durante alguns meses, e a gente, na primeira versão, quando os revisores trabalharam nela, a gente talvez tenha deixado uma lacuna que a gente conseguiu consertar, por assim dizer, para a versão final, que é assim, para aqueles cânceres que a gente não estudou, né, para além desses 4 que o professor Rafael falou, ou aqueles que a gente achou certeza da evidência baixa ou muito baixa, de forma alguma significa que a atividade física ou é contraindicada ou é prejudicial, tá? Como o Rafael falou, a gente tem muita evidência, muita pesquisa em principalmente 2 tipos de câncer. Então, mais para frente, num futuro próximo, a gente vai ter novas evidências para esse tipo de câncer, por exemplo, próstata e reto, e aí, quem sabe, eles podem surgir também com uma evidência moderada ou forte, né? Ou certeza alta de evidência, né? Então, é só ressaltar que a atividade física não é prejudicial ou contraindicada para outros tipos de câncer que não fizeram parte da nossa pesquisa ou que tiveram a certeza da evidência baixa ou muito baixa. A gente traz no documento também algumas espécies de, vou chamar de dicas, ou alguns elementos que a gente julgou importantes para ter no documento também, que é assim, por mais que não seja feito o tempo, né, a duração recomendada, fazer alguma atividade física também vai reduzir o risco de câncer e trazer outros benefícios para a saúde. Em geral, fazer atividade física é seguro, nesse caso aqui da prevenção, mas é importante discutir com os praticantes os sinais e sintomas, né? Então, por exemplo, você é profissional de saúde, da educação física, da medicina, da fisioterapia, enfim, quando for recomendar atividade física e tiver a prevenção do câncer como objetivo também, em geral, não tem, ela é segura, e aí se tiver algum sinal ou sintoma, alguma coisa específica, vale a pena dar uma investigada um pouco mais aprofundada, né? A gente também registrou que começar com menor duração, né, e intensidade e aumentando progressivamente é importante para a manutenção da prática, e ressaltou também que é muito importante para o profissional de saúde, né, nesse processo de cuidado, nesse diálogo com o usuário, com o paciente, faça a lembrança, faça a recomendação da experimentação de diferentes modalidades de atividade física para as pessoas poderem encontrar aquelas que mais se adequam à sua realidade de forma a que elas possam continuar praticando. De qual atividade física a gente está falando, né? A atividade física sistematizada e supervisionada é muito bem-vinda, tá? Mas a gente está falando de opções mais fisicamente ativas, né? Então, trago aqui alguns exemplos de atividade física no domínio do lazer ou do transporte, e acho bem legal a gente pensar nisso, porque eu acho que ainda tem uma mensagem muito forte no senso comum de que a atividade física é aquela que tem que ser naquele tempo específico, aquela roupa da marca A, B ou C, consumindo um bem ou serviço. Mais uma vez, é uma importante opção, mas não são as únicas, não pode ser condição para as pessoas poderem fazer atividade física e terem opções mais fisicamente ativas. Já para a sobrevivência, a gente conseguiu achar evidência moderada para o câncer de cólon, reto e mama, tá? Em relação à mortalidade geral e específica por câncer, e em relação ao câncer de próstata, em relação à mortalidade específica por câncer, tá? Então, a recomendação é a mesma, tá?
para reduzir a mortalidade dos cânceres de cólon, reto, mama e próstata, 150 minutos de atividade física na intensidade moderada, 75 minutos na intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente entre elas. Já para redução adicional da mortalidade por câncer, né, por todas as causas, em câncer de mama, cólon e reto, recomenda-se 300 minutos de atividade física de intensidade moderada ou mais de 150 minutos de atividade física de intensidade vigorosa, uma combinação equivalente entre elas, tá? Você chamar a atenção aqui que a gente não encontrou evidência de dose e resposta para próstata, então por isso que tem essa diferença aqui de quando a gente fala em redução adicional, os cânceres que estão englobados são mama, cólon e reto. Em ambas as recomendações, a certeza da evidência é moderada e a recomendação é forte. Mais uma vez, naqueles cânceres que a gente achou certeza da evidência baixa, muito baixa, ou que não fizeram parte da nossa pesquisa, não significa que a atividade física é prejudicial ou contraindicada. Acho que uma das principais mensagens, né, que a gente coloca lá no início do documento é que a gente precisa quebrar esse paradigma de que as pessoas com câncer deveriam descansar e evitar esforços físicos, né? Isso já foi uma verdade, ou já existiu há alguns anos atrás, mas hoje a gente sabe, a partir das melhores evidências, que isso não é mais verdadeiro. Dessa forma, todo sobrevivente do câncer deve ser encorajado a manter-se fisicamente ativo durante seu tratamento e por toda a vida. A gente também fez a opção de colocar 4 passos, uma regra de ouro, né, numa perspectiva de deixar uma mensagem muito forte, muito demarcada para os profissionais que estiverem em contato com esse documento, tá? Resumidamente, o passo 1, né, como profissional de saúde, encoraje sempre as pessoas com e sem diagnóstico de câncer a praticar regularmente atividade física. O passo 2, todo movimento conta. Então, mais uma vez, né, mesmo que não atinja o tempo recomendado, a prática regular de atividade física traz benefícios para a saúde e diminui o risco de desenvolver câncer e a mortalidade por câncer. Então, a gente tem que deixar muito marcado que essa dose, como a gente chama, né, ela é um importante marcador, indicador, mas ela não é uma espécie de divisor de águas, né? Antes disso, não tem benefício. O passo 3, a prática de atividade física em sobreviventes de câncer é tolerável e segura, inclusive quando praticada durante o tratamento oncológico. Só que é muito importante considerar particularidades para cada tipo de câncer, né? Então, principalmente durante o tratamento, é muito importante a supervisão da equipe de saúde que está acompanhando o caso para poder achar a melhor forma da realização da atividade física. E o passo 4, que ao recomendar a atividade física, é essencial considerar preferências, disponibilidade de tempo e local apropriado para a prática, naquela perspectiva de deixar a atividade física uma real possibilidade para que as pessoas, nesses casos aqui, o paciente com câncer, possam, de fato, praticá-la. A regra de ouro, então, promover a prática de atividade física como um hábito que seja incorporado na rotina das pessoas é fundamental para a prevenção e controle do câncer e para a saúde de uma forma geral. E aí também a gente registrou no documento uma perspectiva ampliada, né, reconhecendo que a atividade física não está relacionada apenas a fatores individuais, existem outros tipos de fatores, como os ambientais, culturais, econômicos, que podem facilitar ou não a prática de atividade física, e a gente, enquanto profissional de saúde, precisa estar muito atento a isso para tentar achar respostas, achar formas de apoiar as pessoas para que elas possam fazer opções mais fisicamente ativas. Assim, desenvolver, defender e implementar políticas, programas, ações e mudanças que aumentem e garantam acesso a todos a oportunidades seguras, agradáveis e acessíveis é uma necessidade, né? Acho que é mandatário a gente fazer essa defesa para que as pessoas tenham cada vez mais opção de fazer atividade física e, com isso, para além da qualidade de vida, também ter a proteção, né, contra o câncer, no caso dos sobreviventes, em relação à sobrevida, mas numa perspectiva da atividade física como um direito. E é isso. Agradeço muito à sociedade a oportunidade de estar discutindo esse tema. E agora, na sequência, a gente vai falar com a professora Renata também. Agradecemos aí o seu compartilhar os seus conhecimentos. Então, foi muito relevante e importante para a gente. E para concluir aí, para fechar, né, sobre esse tema, eu convido agora a professora Renata Cambuçu, oncologista especialista em tumores femininos e oncologia integrativa da rede de dor em Salvador. Professora Renata, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra fazer parte dessa live, a convite da Sociedade
de atividade física e saúde, principalmente estando em parceria aqui com 2 grandes profissionais que foram extremamente importantes para o desenvolvimento desse documento. Eu vou falar um pouquinho a respeito da visão do médico, né, nesse papel que não faz parte da rotina do médico falar tanto de atividade física, e eu acho que é importante a gente falar a visão do médico nisso tudo. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Não conseguimos ver. Vocês estão vendo? Não, ainda não. Vou tentar novamente. A senhora consegue indo em compartilhar. Eu coloquei compartilhar, mas não está indo. Eu coloquei compartilhar e abrir, mas não foi. Para mim, é como se estivesse ok o compartilhamento. Deixa eu tentar novamente. Para mim, aparece como se estivesse compartilhando. Oi? Ainda, para mim não aparece ainda. Se vocês puderem me ajudar no chat, colocando se aparece para vocês. Pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, se puderem colocar aí no chat se está aparecendo para vocês. Não? Ainda não. Ainda não, mas fique tranquilo, doutora Renata, isso acontece, a gente está acostumado com esses probleminhas técnicos, bem tranquilo. Enquanto isso, a professora vai tentando aí compartilhar, tá? Porque tem uma versão nova aí embaixo, tem slides e compartilhar a tela. Se tentar fazer, ou se você quiser também enviar para a gente ou pelo WhatsApp, a gente também pode abrir aqui, não tem problema não, tá? Você coloca aqui, por favor, no chat um e-mail que eu mando agora para você, se você... Só para garantir. Enquanto isso, pessoal, a gente convida todos, né, para conhecer as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, e também aqui no nosso canal do YouTube, né, vocês que estão assistindo, pedir para se inscrever aqui no canal, porque ainda ajuda bastante na divulgação dos nossos conteúdos, tá? A live vai ficar salva aqui no nosso canal, e em breve a gente vai estar divulgando aí a agenda das novas ações, tá? De outros cursos, também temos os congressos, né? Esse ano serão feitos os congressos regionais, tá certo? E no próximo ano, o nosso grande evento, o evento nacional. A professora conseguiu encaminhar? Está indo já por e-mail. E aproveitando, eu trago aqui o Rafael, o professor Fábio, de volta aqui à transmissão. Né? Qual foi, assim, as principais destaques que vocês trazem aí, para além do que vocês já apresentaram, né? Vocês, enquanto professores de educação física, né? Para que a gente possa realmente orientar a essas pessoas, né? Como vocês falaram, tinha aquela coisa a pessoa está doente e não pode fazer nada, e hoje em dia tem, né, progredido. Claro que cada caso é um caso, né? Mas qual a importância aí para vocês desse aprofundamento desse conhecimento? Ótimo, Cecília. Eu acho que é importante frisar que a nossa percepção inicial é que, ao começar a buscar o material, né, na literatura científica, a gente encontrou muito material. É interessante ver que a quantidade de material que tem surgido nos últimos 10 anos é exponencial. A grande dificuldade
é saber como trazer esse tipo de material, né? Como traduzir, literalmente, né, esse tipo de informação para a população que mais precisa, né, que são as pessoas que têm câncer e as pessoas que já tiveram algum tipo de câncer e estão querendo praticar atividade física, e principalmente os profissionais de saúde que não necessariamente têm tanta intimidade assim com a literatura científica, que é 99% em língua inglesa, que tem texto técnico, né, e bastante material técnico. Então, essa foi a ideia. A gente vê quase uma dicotomia impressionante entre o tanto de material na literatura científica que existe, o quanto de material simples, de fácil entendimento, quanto isso afeta a prática, não é? À medida que a gente vai na prática conversar com as pessoas, eu acho que o material da Renata é interessante nesse aspecto. Qual é a percepção das pessoas, dos médicos oncologistas sobre o assunto? A gente não tinha nenhum dado sobre isso, de fato. Não sei se o Cabo quer complementar. Eu destacaria principalmente ter um documento na língua portuguesa, né? Porque eu acho que ainda é uma barreira importante para quem não é do meio científico da pesquisa. E aí a gente conseguiu juntar duas instituições, né? Duas sociedades científicas, então de especialistas, né? Da atividade física, então dá para dizer que é mais próximo da educação física e da medicina, e uma instituição governamental que trabalha com o tema do câncer, e fazer um trabalho incrível, né, sem falsa modéstia. Logo vai estar aí para escrutínio dos colegas pesquisadores, para poder ver se vão concordar ou não comigo, mas assim, em âmbito global, na perspectiva da ciência global, a gente conseguiu fazer um trabalho que eu acredito ser muito bom, e da ciência brasileira em português para os colegas profissionais de saúde aí, da educação física, da medicina, da fisioterapia, da nutrição, terem contato com o tema e desmistificar essa ideia de que câncer, ou tratamento de câncer é para ficar em repouso, né? A gente lá no INCA, por exemplo, tem essa questão, a gente quer fazer uma pesquisa em âmbito nacional ainda para poder saber como é que os profissionais de saúde reconhecem essa relação, porque a nossa percepção empírica é que assim, ainda é muito distante do dia a dia. Vão ter colegas de educação física da medicina, por exemplo, que gostam do tema, foram pesquisar, se especializar, mas, no geral, né, como a gente diz no SUS, quem está na ponta talvez não reconheça essa necessidade de abordar o tema. Então, eu acredito que esse documento vai ser um diferencial nesse sentido. Muito bom, professor Fábio. Consegui aqui, vou compartilhar, tá? Para ajudar aí a professora, a doutora Renata. Obrigada, Cecília. Desculpa essa não sei por que não acontece. Foi. Estamos sempre aprendendo, fica tranquila. Vou compartilhar aqui. Obrigada. Milena, tu avisa quando estiver aparecendo, tá bom? Tá bem. Se escutar um barulhinho aqui, é porque os ruídos de fora. É o cachorro fazendo barulho, é alguém passando na rua. Tá aparecendo, professora? Abriu. Isso. Obrigada. Pode passar o próximo, por favor. Bom, então, para começar a falar um pouquinho da parte do médico, eu trouxe aqui um slide que mostra um marco na história do tratamento do câncer de mama, que foi quando houve a incorporação dessa droga chamada trastuzumab ao tratamento do câncer de mama metastático. E essa droga, que é conhecida como tratamento alvo molecular, pode passar o próximo, por favor. Ela foi identificada como sendo capaz de reduzir na metade o risco de recidiva do câncer de mama nas mulheres que tinham superexpressão da oncoproteína chamada HER2, e, pode passar o próximo, foi identificada uma redução de mortalidade de 33% câncer específico, câncer de mama específico. Pode passar o próximo. Já os dados que nós tivemos no trabalho com relação à prática de atividade física e redução de mortalidade, câncer de mama específico, pode passar o próximo. Foi uma redução de, não, acho que não está vendo, não sei se vocês estão, acho que ficou meio diferente aqui, não está cortando os números, mas ficou uma redução de cerca de 40% de mortalidade. Então, veja que uma droga marcante no tratamento do câncer de mama, reduziu mortalidade em 33%, e nós temos a prática de atividade física com uma redução tão impactante quanto 40%. Pode passar o próximo.
E pensando nesses dados, foi publicado em 2020, numa revista chamada New England, um artigo super interessante falando a respeito da importância da prescrição social, onde é importante que haja uma transformação dessa relação médico-paciente, pode passar o próximo, onde o médico sair um pouquinho desse papel de prescrição de remédio, pode passar, os dois próximos, e passar a prescrever um pouquinho mais a questão da prática de atividade física, que é algo que na nossa rotina a gente acaba não vendo, né, de uma maneira como nós gostaríamos de ver o médico recomendar a prática de atividade física. Pode passar o próximo, por favor. E o que nós temos de dados, apesar desse benefício tão marcante de redução de mortalidade, redução de risco de recidiva do câncer, é que apenas 1 em cada 4 pacientes com câncer estão fisicamente ativos. 3 de 4 estão sedentários após o diagnóstico de câncer. Pode passar. E por que, com essa evidência científica que nós temos de um benefício tão expressivo, com redução de mortalidade, os pacientes ainda estão sem se exercitar? Aqui tem alguns dos motivos. Primeiro, o mais frequente de todos foi a fadiga. Lembrando que a principal recomendação, não apenas para prevenção, mas também como tratamento de fadiga induzida pelo tratamento oncológico, é justamente se exercitar. Mas a fadiga foi justificada pelos pacientes como uma das causas deles estarem sem se exercitar. Algumas outras causas aqui estão relacionadas à própria doença ou, às vezes, ao tratamento, como dor, efeitos colaterais, complicações cirúrgicas. Outras justificativas aqui estão presentes em toda a população, independente de se ter o diagnóstico de câncer, como baixa motivação, pouca disciplina. Nós sabemos que isso é extremamente comum em toda a população, independente de se ter o diagnóstico de doença ou não, né? Pode passar o próximo, por favor. Mas houve nesse estudo, houve a menção de 6% dos pacientes referirem que era porque o médico disse para não fazer. Então, será que o médico, hoje em dia, está ciente do real benefício da prática de atividade física no cenário do tratamento e prevenção de câncer? Então, esse é algo que a gente precisa entender, o médico precisa estar realmente a par desses dados para não deixar que um paciente se beneficie, né, por falta de conhecimento do próprio médico. Pode passar, por favor. Lembrando que aqui eu trouxe 3 estudos que mostraram que dar exemplo pode ser motivacional. Então, profissionais de saúde, nesses estudos que tinham hábitos de vida saudáveis, eles tinham mais condições de aconselhar o seu paciente a ter hábitos saudáveis. Pode passar o próximo. E vendo esses estudos, eu me perguntei quais são os dados brasileiros que nós temos a respeito desse tema. E como nós não tínhamos, então eu fiz uma parceria com a LACOG, e nós então desenhamos esse estudo para tentar avaliar como o estilo de vida do médico pode influenciar na prescrição de um estilo de vida saudável para pacientes que têm o diagnóstico de câncer de mama. Foi um estudo que foi feito um questionário. Nesse questionário haviam perguntas a respeito do estilo de vida do médico e perguntas a respeito das recomendações que esses médicos faziam com relação à mudança de estilo de vida para suas pacientes com câncer de mama. Foram enviados para 400 médicos da América Latina que tratam câncer de mama. Desses 400 médicos, 267 retornaram o relatório. Pode passar o próximo, por favor? Esse estudo foi publicado, ou foi apresentado sob a forma de pôster no Congresso de San Antônio de 2020, mas antes de destrinchar um pouquinho os dados desse estudo, eu vou falar um pouquinho a respeito do estilo de vida, por que nós selecionamos esses aspectos. Pode passar o próximo, por favor. Então, quando a gente considerou o estilo de vida saudável, foram considerados dados de alimentação saudável, a prática de atividade física, aqui considerada 150 minutos de atividade moderada por semana, um peso saudável, não fumar e evitar o álcool, consumo leve de álcool. Pode passar o próximo. Aqui a gente deve lembrar que não apenas todo esse benefício da prática de atividade física tem relação com câncer, mas quando a gente fala também a questão de um peso saudável, tem um papel
prognóstico. Aqui nessa revisão sistemática e meta-análise foi visto que também há um impacto com relação à associação de obesidade, redução da mortalidade global e mortalidade de câncer específico. Aqui no caso do câncer de mama, um hazard ratio de 1,26 para a mortalidade global e 1,23 para a mortalidade de câncer específica. Então, a obesidade tem relação também prognóstica. Pode passar o próximo. Nós sabemos também que a obesidade tem uma relação muito próxima com a causa de câncer e, por isso, então, a gordura corporal está relacionada como sendo causa de pelo menos 13 tipos de cânceres diferentes, aqui endométrio, boca, laringe, estômago, vesícula, ovário, próstata, tireoide, mieloma, meningioma, mama, principalmente pós-menopausa, com um nível de evidência considerado forte. Pode passar, por favor. Pode passar o próximo. E durante muito tempo, pode passar o próximo. Pode passar. Se acreditou, então, que essa era a relação, né? Que a prática de atividade física era benéfica, porque era uma estratégia auxiliar na perda de peso, e então, auxiliando a perder peso, teriam um benefício na questão de mortalidade do câncer. No entanto, pode passar o próximo. Hoje nós já entendemos muito mais, como vocês sabem muito bem, né, que a atividade física tem impacto nos níveis de produção de hormônio, na imunidade, na inflamação celular, nos níveis séricos de insulina. Então, hoje nós temos muito mais conhecimentos a respeito desses dados. Sabendo disso, então, vamos falar um pouquinho dos dados do estudo. Pode passar, por favor? Esse estudo foi publicado no mês passado, no Support the Care in Cancer. Pode passar o próximo, por favor? E os resultados, então, com relação ao estilo de vida do médico, 85,4% dos médicos que responderam o questionário referiam para ter uma alimentação equilibrada, 88,4% dos médicos que responderam o questionário se consideravam fisicamente ativos, diziam ter mais de 150 minutos por semana. Sobrepeso e obesidade foi encontrado em 34,9% dos médicos e apenas 8,6% dos médicos estavam aderindo completamente a um estilo de vida saudável, aqueles 5 itens mencionados, com alimentação, exercícios, fumo, consumo de álcool e peso adequado. Já com relação às recomendações médicas, 45,3% dos médicos fizeram algum manejo na obesidade, 44,9% dos que não manejaram foi por falta de conhecimento de como fazê-lo, e 53,4% encaminhou pacientes que estavam obesas ou com sobrepeso para uma nutricionista ou um endocrinologista. Pode passar o próximo. E esse aqui foi um dado que foi mais marcante, né, foi que os médicos que não se exercitavam regularmente, eles tinham um risco 2,48 vezes maior de não orientar a sua paciente sobre a importância de mudar de um estilo de vida. Então, nós concluímos com esse estudo de que é possível que o estilo de vida do médico tenha algum impacto na prescrição que ele faz da mudança de estilo de vida para sua paciente com câncer de mama. E considerando o benefício que nós temos de uma mudança de estilo de vida para essa paciente com câncer de mama, nós temos um papel também muito importante, não apenas para a nossa própria saúde, ao praticar uma atividade física e manter-se fisicamente ativo, mas também para ter um melhor, talvez, encaminhamento, uma melhor orientação para a nossa paciente com câncer de mama. Era isso que eu queria falar. Pode passar o próximo, só para finalizar. Eu estou tentando fazer a minha parte aí, dando o meu exemplo. Obrigada. Excelente, doutora Renata. É muito legal, né? A gente vê um olhar aí de uma médica dando apoio, falando sobre, então a gente se sente muito honrado aí com a sua fala, com a sua presença, tá? Muito obrigada. Eu convido o professor Rafael e o professor Fábio para fazer um encerramento de uma fala final aí sobre o tema. Se vocês, além das recomendações que vocês deixaram, vocês têm alguma mensagem final para as pessoas que estão acompanhando no chat? Sim, eu tenho uma mensagem final. Acho que é importante a gente entender que o primeiro passo foi dado, não é? Esse é um caminho sem volta. Eu diria que para quem tem alguém
uma pessoa que gosta ou conhece alguém que tem câncer, que está em tratamento oncológico ou que teve câncer algum tempo atrás, é importante começar a procurar. Os primeiros materiais estão surgindo, como eu disse para vocês, sigam a gente aí nas redes sociais ou procurem o material que a gente colocou, que a ideia é que em pouco tempo a gente tenha bastante informação, material para divulgar de como, quando, por quê e onde fazer exercícios de atividade física para essa população. Então, ficar parado, não mais. Esse é um recado para casa. Meu recado é um convite para todos os colegas e as colegas que estão assistindo a gente a dar valor de uso a esse documento, né? Eu acho que tem um desafio nosso de, para além da produção do documento, colocar ele na rua, assim como o guia de atividade física para a população brasileira, assim como o futuro guia de breve aconselhamento, o documento, a iniciativa que o professor Douglas está coordenando, enfim, a gente precisa furar a bolha, né? A gente tem que parar de falar só para a gente que já gosta do tema, que defende e milita a atividade física, tem que levar esses documentos para qualquer colega da saúde, no SUS, na saúde suplementar, enfim. É colocar o documento na rua e que ele possa fazer alguma diferença na vida da população brasileira, né? Então, esse é o meu convite e meu compromisso. Eu acho que é exatamente isso, divulgar o documento e tentar fazer ele realmente ir para a prática, né? Porque no nosso dia a dia a gente vê que os números ainda estão muito abaixo do que nós desejamos ver, então nós precisamos ter uma população fisicamente mais ativa para que tenha uma longevidade saudável, né, e, no entanto, os números ainda estão muito aquém do ideal. Eu espero que com esse documento a gente consiga dar uma otimizada nesses números e, dessa maneira, certamente iremos reduzir o número de pacientes com câncer e, mais do que isso, fazer com que quem já tem o diagnóstico de câncer possa ter um menor risco de mortalidade pela doença. Obrigada a todos. Muito obrigada aos professores e à doutora Renata por terem exposto o conhecimento de vocês, né? Tenho certeza que deve ter quantas recomendações que o professor Fábio e o professor Rafael fizeram, um artigo que foi feito, deu trabalho, né? Então, se vocês mostrarem o caminho, às vezes a gente está lendo o trabalho, né? Às vezes a gente acha que está interpretando de uma forma, e a iniciativa da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde de convidar vocês para apresentarem um trabalho que vocês passaram meses e meses, pesquisas e pesquisas, noites e noites, né, procurando, buscando. Então é muito legal aí essa iniciativa da sociedade. Então agradeço como sócia, agradeço também por estar aqui, né, por ter ouvido vocês três aí falar um pouco sobre o tema, aprendido um pouco. Então, muito obrigada, em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Eu agradeço aos professores e à doutora Renata por compartilharem esse conhecimento que vocês têm. Tá? Muito, muito obrigada. Quando a gente olha no chat, são só palavras de motivação, de excelente, parabéns. Então, todos aqui no chat estão super motivados aí, pedindo para ter outras lives voltadas com esse tema, outras lives voltadas também para recomendação, porque é muito interessante, é muito importante a gente ver esse tema aí presente, seja no modo presencial, seja no modo virtual. Se a gente pode deixar esse modo virtual presente dessa forma, eu acredito que a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde está fazendo com excelência, tá? Muito obrigada mais uma vez, estamos vendo aí alguns comentários, o comentário aí do Maicon, comecei a seguir o perfil que o senhor disponibilizou na apresentação, parabéns a todos, muito obrigada. A professora Annelise Gaia, muito obrigada, parabéns. Então, são várias mensagens aqui que o chat está parabenizando aí a apresentação de vocês. Eu tenho certeza que eles ficaram muito felizes aí com o que vocês compartilharam nessa noite de hoje. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu convido aqui para encerrar a live a professora doutora Maria Cecília Tenório para fazer uma fala final e iniciar essa nova gestão. Com a mulher presente. Professora Maria Cecília Tenório, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Só uma despedida e agradecer mais uma vez, né, vocês todos pelo belo trabalho, né, parabéns mesmo pelo trabalho. Está todo mundo aí ansioso para ver a versão em português em breve, então usaremos também as nossas redes sociais para compartilhar esse documento tão importante, né, contamos com isso.
e nos colocamos à disposição, né, os canais da sociedade para essas parcerias, para a gente estender aí os nossos laços, né, que a gente possa fazer outros comentários. Muitas pessoas aqui perguntando, querendo mais informação sobre, né, a questão da atividade física e o câncer, né, uma temática muito importante, e com certeza vocês compartilharam aí tanto o e-mail, né, as redes sociais, a gente vai aí diminuindo as distâncias entre as pessoas. Muito obrigada mais uma vez, um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite para todos e todas.